Em Belo Horizonte encontramos o Criatório Bico de Ouro, com instalações exemplares, pertencente ao dentista e industrial Aparício Ribeiro Filho. Além do prédio bem estruturado, com janelas em 2 níveis para melhor circulação de ar e entrada de luz, tem um excelente conjunto de prateleiras para gaiolas. Temperaturas e umidade são controladas por termômetros e higrômetros. No inverno, pode ser utilizado um aquecedor para a gaiola colocado nas proximidades do ninho. Observando as gaiolas, vemos uma estrutura importante que ainda não destacamos: a capa de pano em torno dela, que evita contato visual com gaiolas vizinhas e, em caso de transporte, pode ser fechada. Existem também instalações auxiliares de bom padrão, como enfermaria e quarentena. Aqui ficam isolados animais doentes e ficam sob observação aqueles provenientes de outros criatórios, ou ainda os que participaram de torneios e acabam de chegar. Eles ficaram expostos a animais de outros plantéis, daí a necessidade de isolamento e observação. Um depósito para alimentos, medicamentos e equipamentos mostra o alto grau de organização neste local. Na mesma sala está a criação de larvas de tenébrios, feita em caixas plásticas. Normalmente os tenébrios são criados em condições de higiene muito precárias, o que pode prejudicar as aves que vão consumir esses insetos. Percebemos que nesse criatório isto não acontece. Instalações de alto padrão, como as do Criatório Bico de Ouro, e as práticas de manejo que vimos em outros criatórios, têm por objetivo o sucesso na reprodução em cativeiro. No período mais quente do ano, entre setembro e abril, acontece o período de acasalamento. Esta é uma época de grande atividade em um criatório, na qual a atenção do criador deve ser redobrada. O ninho deverá estar à disposição da fêmea. É feito com uma armação de arame, na qual é encaixado um revestimento de fibra vegetal. Normalmente, faz-se um isolamento visual do ninho com uma placa de cortiça, por exemplo, na parte externa da gaiola. Antes de ser colocado na gaiola, o ninho deve ser desinfetado, de preferência sob calor a 120 graus. As dimensões variam. Para o curió, 6 a 8 centímetros de diâmetro e 4,5 centímetros de profundidade. Para bicudo, 8 a 9 centímetros de diâmetro e 5,5 centímetros de profundidade. Deverão ser fornecidos à fêmea raiz de capim e pedaços de corda de sisal para que ela complete o ninho. No momento em que a fêmea é vista pegando pedaços de raiz de capim com bico para preparar o ninho, está pronta para o acasalamento. A gaiola do macho, então, é colocada ao lado da gaiola da fêmea, com as janelas de passagem abertas, mantendo-se apenas o separador visual. A escolha do macho depende da disponibilidade deles e das características esperadas nos filhotes. Ao retirar o separador, o macho começa o cortejo, enquanto a fêmea abaixa, para a seguir o macho passar para sua gaiola e fazer a cobertura. É importante que o macho tenha condições de voltar para sua gaiola rapidamente e que depois a janela de passagem seja imediatamente fechada, pois em alguns casos a fêmea pode tornar-se agressiva. Além disso, se a fêmea não abaixa, ou seja, não se mostra receptiva, não adianta insistir. Novamente, há perigo de agressividade. As fêmeas agressivas devem ser cobertas por machos experientes. O treinamento dos novatos deve ser feito com fêmeas mansas. Os machos devem galar no máximo 2 vezes ao dia, de manhã bem cedo e no fim da tarde. Para isso, precisam estar em perfeita saúde. Cada gala pode fertilizar até 3 ovos. Em geral, no segundo dia, depois da cobertura, é colocado o primeiro ovo e os seguintes a cada 24 horas. Se a fêmea tiver dificuldade na postura, permanecendo apática, deve-se oferecer água com açúcar forte no bebedouro, ou até mesmo pingando no bico, dependendo da gravidade da situação. Em geral, a fêmea bota 2 ou 3 ovos antes de iniciar a choca. Caso a fêmea permaneça no ninho, iniciando a choca do primeiro ovo, haverá diferença na data de eclosão e, consequentemente, os filhotes nascerão em datas diferentes. Isto se constitui num problema, pois os filhotes mais velhos acabam sendo melhor tratados que os mais novos. Por isso, os 2 primeiros ovos devem ser retirados, substituídos por ovos não galados. Depois da postura do terceiro ovo, devolve-se os ovos para o ninho. Assim, os filhotes nascerão no mesmo dia. Os ovos retirados devem ser guardados envoltos em algodão e devem passar por viragem 2 vezes por dia para que não gorem.
É importante que a postura seja controlada pelo criador. Na gaiola, coloca-se uma placa de controle de nidificação, com dados como nome dos pais, data de postura e eclosão e ocorrências durante a choca. É importante também ter fichas de controle individuais ou um livro de ovos para fazer estes registros. Logo após a postura, pode ser verificado se o ovo é fértil ou não, através da ovoscopia. Por meio de uma fonte de luz concentrada, observa-se o ovo a partir do 7º dia. Se está translúcido, é infértil. Se está opaco, significa que o embrião está se desenvolvendo. A eclosão se dará no 12º ou 13º dia. A fêmea, nesta fase, precisa de muita tranquilidade para poder criar seus filhotes. Movimentação e ruídos, gritos e visitas de estranhos, assim como a visualização de outras aves do criatório, devem ser evitados, sob risco de rejeição dos filhotes ou criação deficiente. O cumprimento da principal função do criatório, que é a produção de novas aves, depende de instalações em manejo adequados. Mas quem está começando ainda tem um outro problema, que é a iniciação do seu plantel. Todos os criadores, inclusive o Dr. Aparício, são unânimes em aconselhar que o criatório deve se iniciar com um pequeno número de animais.